Olá, o RDTV tem feito entrevistas com pré-candidatos a governo, Senado e deputado federal para que eles possam se apresentar um pouco, que você possa conhecer as ideias que esses pré-candidatos têm a respeito dos vários assuntos. Então, hoje nós recebemos o pré-candidato a deputado federal pelo PR, professor José Bispo Barbosa, que foi também reitor do IFMT, do Instituto Federal. Professor, muito obrigada pela sua presença aqui. E a primeira pergunta é justamente o porquê da candidatura a deputado federal. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui exatamente para falar aí da nossa pré-campanha a deputado federal pelo PR. Nós estamos nessa empreitada porque eu tenho 35 anos de casa, trabalhei bastante pela educação, tenho idade e tempo para aposentar, mas resolvi não aposentar, resolvi colaborar mais ainda com o estado de Mato Grosso. A sua área é educação, né? Então, assim, o que o senhor acredita que precisaria melhorar na educação pública, principalmente, para que nós possamos ver aí os índices do nosso país melhorarem? Porque a gente, infelizmente, vê o Brasil num ranking muito, muito triste, né, de qualidade na educação. Exatamente. É o caso de Mato Grosso. Mato Grosso está no IDEB na 21ª colocação no Brasil. E o que eu tenho a colaborar com relação à melhoria da educação é que quando eu sou professor há 35 anos do Instituto Federal do Mato Grosso, e quando eu assumi o Instituto Federal do Mato Grosso, a reitoria, em 2009, eu assumi aí com a junção de 3 ex-autarquias, que é o Cefet Cuiabá, Cefet Mato Grosso e a Agrotec Federal de Cáceres. E entreguei ano passado, em 2017, com 19 unidades. Então, nós espalhamos para o interior do estado, nós implantamos 16 campos no estado de Mato Grosso e uma educação profissional e tecnológica de qualidade. Teve uma avaliação mundial da educação brasileira, o Brasil está em 61ª colocação, e os institutos federais, dessa rede da qual que eu faço parte, que eu ainda sou professor, se fosse um país, seria o 11º país no mundo quando se trata de educação profissional. Então, é por isso que eu estou hoje pré-candidato a deputado federal, exatamente para ajudar a melhorar os índices, o IDEB do estado de Mato Grosso, enfim, melhorar a educação brasileira. O que o senhor acha que falta? Investimento em estrutura ou em pessoal? O que falta mais? Falta investimento em infraestrutura escolar e em pessoal também. Nós temos exemplo de Mato Grosso que nós temos vários professores que ministram aulas em áreas que eles não são formados. Então esse é um grande drama. Você, por exemplo, no Brasil nós temos 27% dos professores de física que são formados em física. Os outros não têm a formação específica em física. Então é um professor de matemática que trabalha com física, é um professor de geografia. Então, e o governo tem que investir, o governo estadual tem que investir nos profissionais da educação. É o que o Instituto sempre fez. Então, no Instituto, o professor de física trabalha com física, de química com química, de matemática com matemática, enfim. Nós temos os profissionais em cada área de formação. Bom, o senhor, pela experiência com educação também, certamente observa a participação da juventude em questões não só relacionadas à educação mesmo, a busca por melhor qualidade da educação, mas até a política, né? Qual a sua visão quanto à participação do jovem na política, que a gente não vê muito hoje esse engajamento, né? No Instituto Federal, nós sempre incentivamos os alunos a formar os grêmios, o centro acadêmico. Então, a gestão do Instituto sempre focou nisso para ter uma formação política também. Então, isso no Instituto é um pouquinho diferente em outras instituições. Na universidade também, nas universidades, tanto a estadual quanto a federal, isso é muito forte também. Então, dentro do Instituto, os alunos estão muito focados, e aí é o seguinte, os alunos estão muito focados e eles querem participar do processo eleitoral também. Diferente da população em geral, que não querem participar do processo eleitoral. Então, nós sempre incentivamos os nossos alunos, a juventude, a participar da política, porque a política é quem vai mudar esse país. Todo mundo fala que a educação vai mudar o país. Agora, não adianta só nós, profissionais da educação, militarmos na educação sem militarmos na política. Então, nós também temos que trabalhar com a política para mudarmos uma série de coisas que estão aí que precisam de ser mudadas. E quanto à participação feminina, né? Hoje, os partidos eles têm a obrigatoriedade de colocar aí 30% da cota, né, de seus cargos e inclusive também do uso do fundo, né,
para mulheres, no caso a cota de gênero, mas a minoria é mulher. Por que a mulher também, na sua visão, não está indo à frente, já que ela é uma maioria? Novamente, a educação pode mudar essa situação, principalmente quando se trata tanto da educação de segundo grau, da tecnológica e universitária. Hoje as mulheres estão participando. Exemplo aí que nós temos a ex-reitora da universidade, candidata a senadora. Então nós temos que incentivar também as mulheres a participar da política. Então tem muita gente que acha que a política é uma coisa suja. Não, nós temos que mudar isso, nós temos que renovar a política brasileira, nós temos e incentivar que as mulheres participem. É uma pena que nós temos aí uma cota de 10% para as mulheres e às vezes nós não temos mulheres que querem participar e as pessoas colocam mulheres laranja para ser candidata. É uma pena, então nós temos que mudar isso e isso também acontece no setor educacional. Grande parte, por exemplo, dos diretores a nível nacional dos campos do Instituto são homens, são poucas as mulheres que são diretoras. Então as mulheres também têm que ir ao sol e buscar o seu lugar ao sol e também candidatar para ser diretoras, ser reitoras. Isso que nós temos que fazer. Agora, isso começa lá na base, na educação infantil, a mulher participando desse processo, não é só o homem que participa. Então temos que incentivar todas as mulheres a participarem em todos os momentos, seja professoras, diretoras, reitoras das instituições de ensino. Professor, falando em campanha, né, como é que o senhor está organizando, né, a sua agenda, enfim, os seus trabalhos, para o senhor ser mais conhecido como candidato, pré-candidato? Né? A gente sabe que existe hoje uma dificuldade, existem limitações muito grandes, né, nesse ano das leis. Como é que o senhor pretende trabalhar essa campanha, como se diz no jargão aí da eu inicialmente comecei a minha pré-campanha dentro do Instituto, nos campos do Instituto, conversando com os meus colegas, meus amigos do Instituto e em algumas cidades que são circunvizinhas ao Instituto. Hoje o Instituto está presente em 25 cidades no estado do Mato Grosso, nas grandes cidades e nas pequenas cidades também. Então é esse trabalho que eu estou fazendo porque as limitações são muito grandes. Agora, também não estou usando a estrutura do Instituto, eu faço reuniões fora do Instituto, convido as pessoas a participarem, porque a gente também tem que ter uma certa ética, temos que ter ética, porque não é possível você usar a estrutura da instituição para você fazer campanha. Então eu estou fazendo reuniões fora, estou procurando lideranças políticas, lideranças na localidade para fazer essa campanha. Eu estou nessa caminhada, tem uns 30 dias, já visitei vários municípios na região do Araguaia, na região norte, no oeste, enfim. Nós estamos fazendo esse trabalho exatamente para que possamos mostrar quem é o professor Bispo e o que ele fez pela educação. Um outro ponto muito importante também, eu fui o primeiro presidente do Cicobi Mato Grosso, que é um sistema cooperativo. O sistema cooperativo também está do meu lado, está nos ajudando, porque eles estão incentivando que os cooperativistas votem em alguém que fez trabalho pelo cooperativismo. Então eu tenho um grande trabalho feito também no cooperativismo e na educação. Quando eu entrei na central das cooperativas, enquanto presidente, nós tínhamos 5 cooperativas e eu entreguei com 21 cooperativas. Então eu tenho um trabalho também prestado aí nessa área de associativismo e cooperativismo. Então esse é o trabalho que nós estamos fazendo. Enquanto a recursos aí para a campanha, como é que o senhor está Nesse momento fazendo? Eu estou usando recurso próprio, porque você não pode, até o dia 16 de agosto, você não pode usar recurso nenhum. Então vai ter um fundo partidário a partir do dia 16, mas até então eu estou usando recurso próprio. Pouco recurso, mas estou usando recurso, estou usando o meu carro, estou viajando com o meu carro. É assim que nós estamos fazendo essa pré-campanha. Bom, agora apoio aí ao governo do Estado. Eu sei que isso é definido pelo partido, pelas coligações, mas qual o seu posicionamento? Quem o senhor apoia? Não, eu não poderia apoiar outra pessoa que não fosse o senador Huerta Fagundes. Uhum. É o presidente do PR, é um candidato PR, então a gente tem que ter muito claro isso. Você tem que estar com o seu partido trabalhando para o seu candidato a governador. Então o senador Huerta Fagundes será candidato ao governo do Estado, ele está trabalhando. Agora, vocês percebam que está muito difícil, que hoje o candidato, um pré-candidato ao Senado está de um lado, daqui a pouco está do outro, então está muito difícil. Então eu acredito que só depois do dia 4, dia 5, que isso vai realmente firmar quem serão os 3 pré-candidatos a governador, os candidatos a senador. Mas eu estou o tempo todo junto com o senador Huerta Fagundes e nós vamos estar juntos aí nessa campanha.
essa pré-campanha. Bom, tem alguns temas que a gente tem perguntado aí para os pré-candidatos, que principalmente são temas que eles enfrentarão caso, né, sejam eleitos lá na frente no Congresso Nacional. Um deles é o posicionamento quanto à liberação do aborto, de forma geral. Qual a opinião do senhor? A minha opinião é o seguinte: eu sou professor, eu sou educador. E enquanto educador, enquanto professor, eu defendo a vida. Eu não posso defender o aborto. Isso eu não defendo. É princípio também próprio, tá? Enquanto educador, enquanto pessoa, ser humano, eu não defendo o aborto. Logicamente que você, quando reside em um país, e se tem uma lei que permite ou proíbe, nós temos que seguir as leis, mas eu não defendo. Uma outra questão também, a liberação do uso da maconha para fins de lazer. O senhor é a favor? É contra? Esse é um outro ponto muito importante e que nós vivemos no dia a dia, dentro do Instituto, em vários dos nossos campi, e que nós sempre utilizamos aí a inteligência da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Civil, da Polícia Militar, para combater quem faz o tráfico e vai para dentro das escolas, vendendo drogas. Isso nós temos que usar a inteligência e nós temos que evitar que esses jovens vão para fazer o uso da maconha, que o primeiro ponto é maconha, depois cocaína e outros entorpecentes animais. Então nós somos contrários também, enquanto educadores, enquanto professores, nós somos contrários também ao uso de entorpecentes. Na área de segurança também há um debate quanto à possibilidade do cidadão portar arma, porque hoje a lei ela permite a posse, existe toda uma burocracia para se conseguir isso e é muito difícil ainda se conseguir, né? Houve o Estatuto do Desarmamento, houve um referendo aqui, mas enfim, há esse debate. O senhor é a favor do porte de arma pelo cidadão ou contra? Não, eu sou contra o porte de arma. Eu acho que quem tem que portar arma são as Forças Armadas, Polícia Militar, Polícia Civil, Rodoviária, Polícia Federal, quem realmente é preparado para usar a arma. Eu, por exemplo, sou um cidadão que nunca usei uma arma, nunca dei um tiro, então eu não estou preparado para usar a arma. Então temos que ter muito cuidado, porque a arma tem que ser usada para quem sabe, para quem realmente foi treinado, capacitado para usar a arma. Então eu sou contra também o uso indiscriminado de arma pela população, porque violência gera violência. Bom, o IF ele tem vários campi no estado, né, em várias regiões, e vocês certamente também lidam com as suas pesquisas com questões ambientais, né? A gente vê aí, existe um embate ainda muito grande em Mato Grosso, por terras, índios, né, defendendo a sua terra e aí uma tentativa de ampliar, né, o agronegócio, enfim. Qual a sua visão quanto a o que precisa melhorar, o que falta para melhorar no Estado, para que se acabe com esse tipo de problema? Em Mato Grosso ainda tem gente que morre e é assassinado por causa de disputa de terra. Nós temos que ter muito cuidado com o meio ambiente, cuidado do ambiente onde nós vivemos. O Instituto Federal de Mato Grosso está realmente com 19 unidades, está nos 4 cantos do estado de Mato Grosso, e nós iniciamos curso, inclusive, na área ambiental. Tá? Nós temos curso na área ambiental. Agora, nós temos que ter muito cuidado com o desenvolvimento e o meio ambiente. Então, o que nós defendemos é que você respeite a legislação e que você possa produzir respeitando o meio ambiente. Então, esse é um trabalho que nós fazemos no Instituto. Nós temos várias pesquisas, nós temos pesquisadores que trabalham com esse cuidado. Também não podemos ficar também o tempo todo falando assim, ó, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, porque você vai agredir o meio ambiente. Então, acho que nós temos que ter uma harmonia entre produção e meio ambiente. E isso o Instituto sempre fez com os nossos professores, com os nossos pesquisadores, porque o estado de Mato Grosso, por exemplo, hoje faz a diferença na produção agropecuária no país. Agora, logicamente que nós não podemos também descuidar do meio ambiente, porque as consequências virão para os nossos descendentes, os nossos filhos, os nossos netos. Você acha que falta um pouco de vontade política para se chegar a um consenso nessas questões? Eu acho que o que acontece em alguns setores e algumas pessoas assim, é a ganância pelo lucro. Então a gente também tem que trabalhar muito bem essa questão,
tem que produzir, mas também tem que preservar o meio ambiente. Eu acho que é por aí. Eu acho que a gente tem que deixar muito claro para as pessoas que elas podem produzir, que elas devem produzir, mas também elas devem olhar pelo meio ambiente. Nós já temos muitas pessoas que produzem, cuidam do meio ambiente e que dão um retorno para o estado de Mato Grosso, para a população, com relação à qualidade de vida, com relação ao meio ambiente. Bom, o senhor é a favor da questão quando o candidato, a autoridade, ela tem ali o foro por prerrogativa de função. Me esqueci o termo, fugiu aqui. Foro privilegiado. Foro privilegiado, que é, assim, digamos, o apelido, né? O foro por prerrogativa de função. Aquela questão do político, ele não poder ser julgado pela instância, né, inicial ali, quando ele está nos cargos. Qual que é a posição do senhor quanto a essa questão? A minha posição é de um professor de 35 anos de trabalho na instituição. Fui reitor nos últimos 8 anos, com todas as minhas contas aprovadas. Então eu sou contra o foro privilegiado, porque não deve ter o foro privilegiado para ninguém. Então eu acho o seguinte: se você cometeu um crime, você tem que pagar pelo crime que você cometeu. Ou se você teve um deslize na sua função, você tem que pagar. Então qualquer pessoa da sociedade tem que pagar pelo seu acerto ou pelos seus erros. Então eu sou contra o foro privilegiado. E a sua posição quanto à reeleição? O senhor acredita que é válido um candidato ser reeleito, um político ser reeleito? Depende. Se ele prestar um bom serviço para a sociedade, ele pode ser reeleito. Agora, se ele não prestar um bom serviço para a sociedade, a própria comunidade, os eleitores vão aprová-los ou reprová-los. Por exemplo, eu fui reitor e fui reeleito. E aí essa era a minha grande preocupação quando eu fui reeleito, de fazer um trabalho no segundo mandato melhor que no primeiro. E realmente eu fiz um trabalho no segundo mandato melhor do que o primeiro, tanto é que quando eu apoiei um candidato à minha sucessão, ele foi eleito pelos 3 segmentos da instituição e com a maioria dos votos de todos os campos. Também elegemos de 16 candidatos, de 16 campos nós elegemos 15 da nossa base, ou seja, sinal de que prestamos um bom serviço. Então a reeleição realmente ela é muito complicada. Agora, se a pessoa fez um bom trabalho, ela possa ter a possibilidade de, numa reeleição, continuar aquele bom trabalho. Então é isso aí. Eu acho que quem, na verdade, tem que avalizar se ele vai para um segundo mandato ou não para a reeleição é a população. Bom, uma outra questão também, antes da gente partir para o encerramento, ainda temos alguns minutinhos aqui, professor, é a área da saúde, né? Que o Estado, há muitos anos, vem no embate, na falta, né, de estrutura, hospitais fazendo greve, suspendendo atendimentos, e aí muitos parlamentares lá de Brasília trazendo, né, emendas para se conseguir fechar essa conta aí, né? Qual é a sua visão? O que precisa para melhorar ou para estabilizar esses problemas de saúde pública aqui no Estado? Eu, por exemplo, tenho 4 bandeiras. Educação, cooperativismo e associativismo, agricultura familiar e saúde. Eu que conheço o Estado todo, conheço quase 120 municípios no Estado de Mato Grosso. Eu sei do que você está falando, que é o caos da saúde. E grande parte das pessoas que ficam doentes, que precisam de atendimento da saúde no estado do Mato Grosso, migram para Cuiabá, porque no interior não tem o atendimento suficiente. Então nós temos alguns hospitais regionais que não conseguem o atendimento à saúde. Esse é o grande drama que aconteceu na Constituição de 1998, que universalizou a saúde, mas não universalizou a contribuição. Então, o governo, tanto estadual quanto federal, tem que arrumar um fundo ou um recurso específico para atender a população brasileira. Com a crise que nós tivemos agora, de 2015 para cá, milhares de pessoas perderam emprego. Então, quando as pessoas perderam emprego, elas saíram do plano de saúde e foram para o SUS. Então, isso realmente ficou muito difícil para todos os governos, tanto municipal, estadual e federal. Agora, nós temos que buscar uma saída, e no meu ponto de vista, essa saída seria uma contribuição, não ter mais uma contribuição, mas você tirar de algum tributo que você já tem para um fundo para atendimento à saúde, para atender a população. Agora, saúde,
educação, segurança pública, vem dos impostos que o cidadão paga. Então nós temos que também dar um bom retorno para a população. E isso nós temos que fazer e temos que trabalhar, logicamente que no estado de Mato Grosso tem que trabalhar todos os parlamentares estaduais, federais, os senadores e o governador tem que ter bastante diálogo para que possamos resolver essa questão da saúde, que é um ponto muito fraco hoje no estado de Mato Grosso, que é a questão do atendimento à saúde. Bom, professor, nós então já temos aí praticamente 20 minutos de entrevista e a nossa última pergunta sempre é o candidato falando de si, né? Quem é José Bispo Barbosa por José Bispo? Bom, professor José Bispo Barbosa, conhecido por todo mundo como professor Bispo, é um professor que tem 35 anos de casa. Comecei lá na Escola Técnica Federal de Mato Grosso, enquanto aluno, depois estagiário, professor, chefe de departamento, diretor de administração, eleito diretor-geral. Assumi o Instituto em 2009, fiz 8 anos de mandato. Peguei a instituição, transformou de 3 autarquias com a missão de instalar 10 campos. E quando eu terminei o mandato, entreguei a instituição com 19 campos, com 2.000 servidores, com 32 mil alunos e com todas as contas aprovadas. Então, se você entrar no TCU, colocar lá, professor José Bispo, o CPF dele vai ter uma certidão negativa de todas as contas aprovadas. Então é isso que eu defendo, que nós estamos passando por um período muito crítico, que as pessoas querem renovação. Agora, não é renovação pela renovação, então nós temos que renovar, mas com pessoas que têm experiência, que têm serviço prestado para o estado de Mato Grosso. Exemplo também, eu fui o primeiro presidente do Cicobi Mato Grosso, que lá, quando eu fui eleito presidente, nós tínhamos 5 cooperativas, entreguei com 21 cooperativas, é um grande sistema, tanto é que o sistema hoje está apoiando, está indicando o meu nome para ser apoiado pelos cooperativistas. Enfim, esse é o professor José Bispo, que fez um grande trabalho dentro do estado de Mato Grosso para a educação, mas eu quero ir para a Câmara Federal, prestando um serviço para o estado de Mato Grosso em várias áreas, e aí principalmente nessas áreas sensíveis que eu citei há pouco e que precisam do apoio dos parlamentares, que precisa de melhorar no estado de Mato Grosso. Ok, obrigada pelas suas informações e sua presença aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Nós conversamos hoje com José Bispo Barbosa, professor, ex-reitor do Instituto Federal de Mato Grosso e pré-candidato a deputado federal pelo PR. Essa entrevista fica disponível no site RD News, também no site rdtv.com.br, no nosso canal do YouTube. Você pode assistir novamente, curtir e compartilhar. Até a próxima.